7 de maio, 1915. 2h10 da tarde. 7 de maio, 1915. 2h10 da tarde. Um torpedo. 2 explosões. 18 minutos. 1.198 mortos. Maridos, esposas, crianças, famílias. Foi o 11 de setembro, antes do 11 de setembro. O crime de guerra original do século XX. Em 7 de maio de 1915, um dos maiores transatlânticos do mundo, o RMS Lusitânia, estava no final da travessia de Nova York a Liverpool. Em um impressionante ataque surpresa, um submarino alemão lança um único torpedo contra o navio. Depois de uma segunda grande explosão ainda inexplicada, o Lusitânia afunda. Dentro de apenas 18 minutos, o mundo civilizado foi virado de cabeça para baixo e surgiu um mistério que persiste até hoje e se recusa a ser desvendado. Temos um problema com tempo ruim que vai dificultar muito o que planejamos fazer hoje. Agora uma expedição inédita vai abordar o centro dessa controvérsia. O que afundou Lusitânia de verdade? Ninguém foi mais fundo nesse navio naufragado do que nós. Ah, os destroços estão ali. Segredos enterrados desde 1915 vêm à tona. Se eu tivesse que adivinhar, diria que estamos provavelmente a 6 metros dentro dessa fenda, que está cheia de cartuchos de munição. Mas alguns segredos insistem em se manter ocultos. De acordo com o capitão, os ventos fortes estão chegando. 25 centímetros para a ferramenta de corte terminar. Mas se eu mandar parar, mesmo que só faltem 2 milímetros, nós vamos ter que parar. Estamos prestes a testemunhar a história sendo reconstruída. Aqui é o convés de teca. Podemos ver a madeira, é um dos corrimões presos na parede. Os segredos do Lusitânia. Em 1965, no aniversário de 50 anos do naufrágio do Lusitânia, a CBC Rádio Canadá realizou entrevistas com alguns sobreviventes. As gravações originais sem cortes ainda estão nos arquivos da emissora. O que vamos ouvir a seguir são trechos desses depoimentos. Você pensa que quando está para morrer, sua mente se vira para Deus. Mas não é nisso que você pensa. A única coisa era sair, sair, sair. Nós fomos levados para baixo e as pessoas que queriam ser salvas seguravam o bote para tentar entrar também. É claro que eu acenei para o meu marido enquanto ele descia com o barco. Quando o bote estava sendo baixado, você ainda podia vê-lo. Ah, sim, é. E você assinou para ele, não é? Na cabine do lado da minha tinha uma moça com um menininho, mas ele tinha uns 18 meses. E ela não tinha chegado até ele. Eu estava com meu bebê no colo e tentei pegar a criança. Mas eu não consegui e tive que deixá-lo. Deve ter sido horrível para ele, sabe? As pessoas estavam pulando no mar. As pessoas estavam sendo jogadas no mar. Os barcos estavam sendo destroçados. Era um caos completo. E então eu vi que o navio começava a submergir. Quando o navio afundou, eu não estava longe o suficiente. E o bebê foi sugado dos meus braços. Mas, felizmente, eu olhei para ela e eu sabia que ela estava morta. Durante uns 10, 12 anos,
Eu acordava no meio da noite com um pesadelo horrível, sentindo que eu estava sendo sugado para baixo e percebia que estava de pé na minha cama. Nós estávamos na água. Meu bebê deu um grito terrível e nós dois afundamos. Eu subi e o bebê havia sumido. Eu vou dizer uma coisa, você não pense em Deus. O naufrágio do Lusitânia redefiniu as regras da guerra. Assim como os acontecimentos de 11 de setembro de 2001, quase um século mais tarde, o ataque estilhaçou os conceitos de certo e errado. Quando aquele torpedo saiu do lançador, a palavra civil perdeu o significado, acendendo um debate sobre causalidade e moral que continua até hoje. Estranhamente, ainda há falta de compreensão. Durante décadas após o naufrágio do Lusitânia, ninguém estabeleceu uma teoria sobre o que teria acontecido. Houve duas explosões. A primeira, causada pelo torpedo, debilitou a embarcação. A segunda foi descrita por testemunhas como quase imediata e catastrófica. Muitos acreditam que foi essa explosão que condenou o navio, causando uma enorme perda de vidas e transformando a tragédia num crime de guerra. A teoria mais aceita sobre a segunda explosão é que o navio transportava um carregamento ilegal de carga altamente explosiva. As regras da guerra naquele tempo diziam que não podia carregar material bélico em navios de passageiros. Ou seja, caso um navio de passageiros carregasse material bélico, era justo afundá-lo. Um navio daquele tamanho afundar em 18 minutos não tem precedentes. Ainda é um mistério. E sem descer lá e chegar à raiz da questão, não vamos descobrir a resposta. Para algumas pessoas, as perguntas se tornaram uma obsessão. E no verão de 2011, essa obsessão se materializou numa expedição. O resultado de 40 anos de esforços do homem que é o verdadeiro dono do Lusitânia. Estou com 83 anos e provavelmente essa é a minha última chance de fazer alguma coisa séria sobre isso. Expedição Lusitânia, República da Irlanda, primeiro dia. O empresário Craig Bemis adquiriu 1/3 dos títulos do Lusitânia em 1968. Desde então, ele se tornou conhecido entre os mergulhadores da Irlanda. Eu admiro a obstinação dele em insistir nisso por tanto tempo. A maioria das pessoas já teria desistido a essa altura. O que o Lusitânia representa para você? Quer dizer, é quase como se tivesse uma relação humana com ele. Depois de 40 anos, é quase o mesmo tempo que eu tenho de casamento. Estou casado há 59 anos, então supera um pouco. Mas o Lusitânia, com certeza, é um dos projetos mais longos no qual eu já me envolvi. Bemis tornou-se o único proprietário em 1982. Sua intenção era resguardar o navio que afundou e que permanece a menos de 20 quilômetros da costa irlandesa. O Lusitânia era considerado o Monte Everest dos naufrágios. O Titanic é mais famoso, mas ele está a 3.650 metros. Não é possível mergulhar até lá, mas a 90 metros é. Havia uma carga valiosa a bordo. Não é ouro ou prata, mas bronze e cobre. Coisas desse tipo. Talvez isso aconteça quando a gente envelhece, mas para mim, hoje em dia, o aspecto financeiro não chega nem perto da importância histórica. Acho ele incrível. Não é muito gracioso. Uma personalidade incrível. A paixão e a determinação em levar isso até o final. Eu tiro o chapéu para ele. Você gosta da sua casa, Greg? Ah, é muito luxuosa. Eu só tenho a firme convicção de que a história deve ser documentada adequadamente. E para isso, precisamos saber o que causou a explosão. Perto da doca de carregamento, encontra-se a cidade de Cove, conhecida como Queenstown, em 1915.
Muitos dos corpos não identificados foram enterrados num cemitério daqui. Existem muitas ligações fortes aqui. Muitos dos mortos e dos sobreviventes foram trazidos para Cove. Agora que o navio afundado está sendo considerado um sítio arqueológico, cada processo que o Greg quiser fazer precisa ser examinado minuciosamente e julgado como o procedimento arqueológico correto. Em 1995, a Irlanda declarou o local do naufrágio como patrimônio nacional. Atualmente, uma expedição de mergulho precisa ser autorizada pelo governo e conduzida de acordo com a metodologia arqueológica aceita. O Lusitânia tem sido parte do imaginário dos irlandeses e de qualquer um interessado em história, na Guerra Mundial e tudo mais. Qualquer pessoa da minha geração tem uma certa consciência disso. Eu tenho esperanças de que a gente possa juntar todas as nossas disciplinas, porque em termos físicos, essa pode ser a última vez que alguém vai ver os restos do navio. Do local de um naufrágio que está a 100 metros de profundidade no mar aberto, para as instalações de alta tecnologia em explosivos, no Laboratório Nacional de Lawrence Livermore, na Califórnia. A expedição espera chegar mais fundo do que nunca nos destroços do navio. O objetivo é descobrir provas definitivas da causa da segunda explosão. Temos 3 teorias possíveis para explicar a segunda explosão. Uma caldeira que rompeu, pó de carvão, pó de alumínio, ou algum tipo de munição, nitrocelulose. Se a segunda explosão foi causada por pó de alumínio ou nitrocelulose, então o Lusitânia estava carregando contrabando militar. Caso o motivo da explosão tenha sido pó de carvão ou uma caldeira, a culpa é exclusivamente do torpedo alemão. Independente da resposta final, esse crime de guerra original precisa ter um culpado. Mas foram os alemães por afundar um inofensivo navio de passageiros ou os ingleses que permitiram que civis navegassem por uma zona de guerra numa embarcação possivelmente carregada de munições? Nossa missão é encontrar a resposta. Equipe da expedição 32, tripulação do navio 17, custo por dia no mar $90 mil. O navio da expedição. O ILV Grand Whale é o navio almirante da Comissão dos Faróis Irlandeses, a autoridade geral em faróis marítimos da Irlanda e mares adjacentes. Não é uma atividade corriqueira para nós, de forma alguma, mas pelo menos não fui informado ontem. Nós tivemos a chance de nos preparar, e a sintonia entre a minha tripulação e a nova equipe, ou as pessoas que estão a bordo agora, já é muito boa. A gente pode dar a volta naquilo? A gente pode olhar lá dentro por um minuto? Não, é confidencial. É altamente? Não. Há uma certa empolgação com isso também. Não é só suspender um objeto natural ou olhar para um objeto natural no fundo do mar. Eu estou muito ansioso para ver as câmeras submarinas se movendo pelos pontos de interesse da equipe nos destroços. As equipes da expedição. O sucesso da missão depende de uma série de equipamentos e conhecimentos de alta tecnologia. A equipe de submersíveis conta com um traje submarino individual chamado New Suit, que o mergulhador pode vestir e passar horas debaixo de águas profundas sem necessidade de descompressão. Eu estou aqui parado no local de corte. Um submarino de ponta para 2 pessoas, o Dual Deep Worker, serve como auxiliar do New Suit. Ele pode mergulhar a até 610 metros de profundidade. O design com 2 escotilhas oferece uma visão melhor para o local com pouca visibilidade. Positivo. Faltam 2 metros até chegar ao local. Câmbio. Os mergulhadores técnicos são mergulhadores radicais, capazes de submergir com segurança a até 100 metros ou mais. Avançados sistemas reciclam os gases usando uma mistura de hélio e oxigênio chamada Trimax. Os mergulhadores provavelmente têm o trabalho mais perigoso da expedição. São de longe os que estão mais vulneráveis debaixo d'água. Aqui é o navio, você está na escuta? Esse é o Video Ray, um veículo de operação remota equipado com uma câmera, ou ROV, notável pelo tamanho e por ser fácil de manobrar.
O Vision Ray pode chegar a lugares que são inacessíveis para mergulhadores ou submersíveis tripulados. Isso é uma pilha de lingotes de cobre. Tem várias pilhas. Por fim, há uma equipe de corte. Para descobrir provas sobre a segunda explosão, é preciso ter acesso a uma ou mais áreas específicas dos destroços. A tarefa vai demandar uma técnica chamada corte com jato de água abrasivo, que usa fortes fluxos de água e material granulado para atravessar o casco do navio. Esse processo delicado requer uma coordenação minuciosa e talvez seja o aspecto mais controverso da expedição. Estamos a uns 3 ou 4 metros de distância. Estamos bem perto. Câmbio. Em nenhum outro mergulho autorizado, alguém tentou cortar e entrar para ver o que poderia ter lá dentro. Como estão as coisas aí, John? Subindo, subindo. Se eu estivesse no seu lugar, estaria com o coração na boca. Isso está para acontecer há muito tempo, então já passa da hora. Tudo que eu quero é começar logo. Expedição Lusitânia, 7 dias restantes. Expedição Lusitânia, segundo dia. O Lusitânia está a cerca de 20 quilômetros da costa irlandesa e a uns 58 quilômetros de Cove, a 100 metros de profundidade. Desde os anos 60, houve muitos mergulhos para explorar os destroços, mas nunca foi usada tanta tecnologia para desvendar o mistério. E nunca tentaram cortar o casco para procurar indícios de danos causados por explosão. Nós conversamos muito. Planejamos tudo com o departamento e tudo mais. O que eu quero saber é quais são as probabilidades. Mesmo que a gente consiga abrir o buraco, ele é muito pequeno. Pode ter uma viga bem do outro lado. Temos que pensar rápido e tomar decisões de acordo com a situação. Existem tantas variáveis que podem interferir na investigação que a gente precisa se manter flexível. Então é sempre uma loteria. Quando chegarmos ao local, nosso navio, o Grand Whale, vai ancorar diretamente acima do navio afundado. Nas profundezas, os restos do Lusitânia estão envoltos em água turva. Mas ele está aproximadamente nessa posição, com o lado estibordo que foi atingido pelo torpedo, encostado no fundo do mar. No meio do caminho até o local do naufrágio, a equipe se reúne para repassar o plano da expedição. Esse é um corte transversal da área, e podemos ver a carvoeira reserva bem aqui no meio, que é onde estava o paiol, e onde os explosivos estariam armazenados. O torpedo estava aproximadamente a 3 metros abaixo da superfície, o que significa que ele atingiu bem aqui. Tem um buraco grande nessa área. Provavelmente porque o navio está desmoronando com o tempo. Com base em uma imagem captada por uma sonda da Marinha, podemos ver um pedaço escuro, que é a evidência de um buraco grande. Essa é a proa. Isso são os destroços. Uma rachadura mais ou menos na metade do casco. E o nosso ponto principal de interesse é bem aqui. E você pode ver que tem uma fenda grande nessa área. Nós só precisamos determinar o tamanho. E se ela está na posição certa. Na posição certa. É um corte enorme, então podemos conseguir muita informação ali. O que hoje é uma ruína enferrujada já foi uma das maravilhas da engenharia da civilização moderna. Quando foi lançado em 1906, o Lusitânia era o maior objeto móvel feito pelo homem. Maior do que 2 campos de futebol, foi o primeiro navio a cruzar o Atlântico em menos de 5 dias. 25 caldeiras diferentes impulsionavam 4 motores a vapor, com um total de 68 mil cavalos de potência. Mas o Lusitânia era mais do que um navio de passageiros. Um generoso empréstimo do governo britânico para a construção deu à Marinha Real o direito de converter a embarcação em um navio mercante armado em caso de guerra.
A dupla função significa que ele foi construído de acordo com certas especificações militares, que exigiam que a maquinaria estivesse abaixo da linha da água, para que ficasse protegida de bombardeios de navios inimigos. Divisórias longitudinais separavam o casco externo das salas de caldeiras. Elas eram usadas como depósito de carvão. Acreditava-se que elas davam mais segurança contra ataques na superfície, mas não se prestou muita atenção no que poderia acontecer abaixo da linha da água, no caso de um ataque com torpedos. Chegada no local do naufrágio, 10h15 da manhã. Estamos chegando ao local agora. Mas temos as 4 boias amarelas que marcam os 4 pontos da ancoragem. E tem também a bandeirinha preta, que marca a linha que nos orienta exatamente para o ponto do navio onde queremos ir. Um peso, ligado por uma linha a uma boia, foi jogado para marcar o local do naufrágio. A sinalização é especialmente valiosa na água turva. Nos melhores dias, a visibilidade não chega a mais de 3 ou 4,5 metros. Estou na escuta, capitão. Assim que terminar com essa boia, você pode ir até a sinalização. Queremos que você tente transferi-la junto conosco. Tudo bem, capitão. Preparação do vídeo ray. Ponte de comando, convés. Esse é o vídeo ray, o veículo remotamente operado. É uma caixa elétrica com câmeras. Temos 2 motores horizontais que nos dão uma velocidade de 4 nós. Qual é a preocupação de hoje? O desconhecido. Nós nunca estivemos aqui. Não sabemos o que tem lá embaixo. É arriscado quando fazemos esse trabalho. Toda vez que o soltamos, esperamos que ele volte. Dá um beijo de despedida. Tá certo, Steve. Pode lançar agora. Tudo bem, o ROV está na água. Para a maioria da equipe, esse levantamento inicial do vídeo ray será o primeiro vislumbre do naufrágio. O objetivo é determinar o ponto ideal para o corte. O buraco de entrada precisa ser feito no lado oposto ao rombo da explosão, a bombordo. A busca é dificultada pela baixa visibilidade. Estação de monitoramento. Estamos subindo a 70 metros. Vamos diminuir a velocidade. Passando de 70. Tá certo. Para. Chegamos no fundo. Para. Aqui é o ROV, paramos completamente. Captamos uma portinhola. Estamos nos destroços. Você reconhece algum desses buracos aqui? Reconheço. Se você puder passar por isso, eu só quero confirmar que essa é a fenda. É isso mesmo. Então, se você quiser olhar lá embaixo... Apesar da escuridão, fica claro que forças naturais abriram outras fendas no casco. Não se sabe se isso vai ajudar ou atrapalhar a investigação. Certo, vamos lá. O que você acha? Sem coragem não tem glória. Sem coragem não tem glória. Parece que tudo desmoronou. Nessa área em particular, como você pode ver, tem muitos estragos. Essa obra aqui é interessante. Isso é um metal retorcido. Não parece natural, parece? Não. Greg já viu os destroços muitas vezes. Mas, desde o último mergulho, em 2004, houve muita deterioração. Com certeza, essa área é um caos. Pelo menos isso podemos afirmar. Mas ainda não sei dizer se o caos é resultado do desmoronamento ou das explosões. Escolher o local do corte é fundamental, pois o que quer que seja encontrado pode fornecer dados importantes para análises no laboratório. E, infelizmente, as novas fendas não serão úteis por estarem muito longe da área de carga, que pode revelar sinais da explosão. Como vocês sabem onde é o local do corte? Nós já vimos. Sabemos que não podemos aproveitar nenhuma fenda. Então vamos fazer o corte para poder entrar e ver o que aconteceu. Descemos pela linha e o que queremos fazer é cortar aqui embaixo. Não vai ter outra investigação significativa por muitos anos. Então essa é a nossa melhor chance. Estou tentando entender melhor o que aconteceu. O trabalho da expedição acabou de ficar muito mais difícil. Com os restos se desfazendo rapidamente, a probabilidade de encontrar provas da explosão em 1915 são pequenas. Expedição Lusitânia, 6 dias restantes.
Local do naufrágio do Lusitânia. Terceiro dia de expedição, 8 da manhã. Fica com isso, assim você pode registrar o que eu estou fazendo. O terceiro dia é dedicado à operação de corte. Primeiro, os mergulhadores técnicos vão raspar o local de corte para remover a concreção, um acúmulo de areia, conchas e outros sedimentos que ao longo de quase 100 anos tornou-se duro como concreto. Essa é uma das partes mais perigosas da expedição. Um leve suspiro. É hora do vamos ver. Meu nome é Owen McGarry. Eu sou mergulhador e vou até navios afundados na costa da Irlanda há 24 anos. As unidades estão calibradas, as baterias estão boas. Alguns anos atrás, eu fiquei instigado a mergulhar nos destroços do Lusitânia. Você está completando os 3 minutos de pré-mergulho. Inspira agora. Mas eu lembro da sensação de ver os restos pela primeira vez. Foi quase como viajar no tempo para um cemitério. Pier 54, cidade de Nova York. No dia 1º de maio de 1915, dia em que o Lusitânia partiu para sua última viagem, um aviso fatídico foi publicado nos jornais de Nova York. Alerta. Viajantes que pretendem embarcar na viagem atlântica devem lembrar que a Alemanha e seus aliados e a Grã-Bretanha e seus aliados estão em estado de guerra. A zona de guerra inclui as águas adjacentes às Ilhas Britânicas. Os viajantes que adentrarem a zona de guerra em navios britânicos estão por sua conta e risco. Enquanto alguns passageiros leram o aviso, poucos ou ninguém sabia que o manifesto do navio listava 4 milhões de cartuchos de fuzis .303 destinados ao exército britânico. Era um dia maravilhoso, agradável e ensolarado. Me disseram que muitas pessoas haviam cancelado suas passagens no último minuto. Eu não os culpo nem um pouco. O navio partiu de Nova York no começo da tarde. As 2 últimas fotografias foram tiradas de outra embarcação algumas horas depois. O Lusitânia seguiu para o leste, em direção à costa da Irlanda e ao submarino alemão. Você vai pular agora. Às 8h30 da manhã, os mergulhadores técnicos Owen McGarry e Philip Murphy começam a descida. O destino final é um local no meio do casco, fora da carvoeira reserva da frente, que também servia de paiol. Após o corte, a equipe espera que o interior dessa área revele os danos da segunda explosão. A grande profundidade limita o tempo no fundo a 30 minutos. A descompressão obrigatória de 2 horas e meia durante a subida aumenta o risco de hipotermia. Eles vão descer e raspar uma área que precisa ser limpa para que possamos colocar os ímãs e começar a cortar. Eles vão ter que tirar medidas, então vão trabalhar bastante lá embaixo. Esse barulho das batidas, a gente sabe o que está acontecendo desde que eles não falem nada. A concreção é mais espessa do que eles esperavam e os esforços de Owen começam a ficar penosos. O plano de mergulho está começando a desandar. É impossível. É impossível. Hein? É impossível. A comunicação fica distorcida por causa do hélio da mistura de gases. Não vai dar certo. Que droga. Que droga. Owen, você está na escuta?
Owen, aqui é o navio, você tá na escuta? Navio, aqui é o mergulhador 1. Estão na escuta? Meu gás está acabando. Espera. Fala de novo. Vamos subir. Owen, você está tentando falar com a gente? Meu gás está acabando. Phil, você pode confirmar se o Owen está com você? Positivo. Eu não consigo ver, mas ele está em cima de mim com certeza. Entendido. Owen enviou um sinal para indicar que está ficando sem um dos gases. Nossa equipe vai mandar gás para ele. Os mergulhadores estão se equipando para ver se conseguem descer e ver qual é o problema. Acionamos os mergulhadores reservas e o gás de emergência, só para ter certeza de que ele tenha gás suficiente e companhia. Tá enferrujado, amigo? O meu circuito estava com uma brecha, por onde a água estava entrando. Como eu não percebi e continuei trabalhando, eu não conseguia respirar o suficiente. Então, eu decidi interromper o mergulho e subir de volta. Nunca é um tédio. É mesmo. Se você começa a se preocupar, a surtar, a entrar em pânico, é melhor esquecer. Se você não consegue manter o controle, não pode mergulhar naquela profundidade. Então, basicamente, é melhor parar. Eu decidi jogar a toalha. Era a atitude mais segura naquele momento. Mas você fez o trabalho, é isso que importa. Conseguimos fazer quase tudo. Esse é o cara. Apesar das dificuldades, a concreção removida foi o suficiente para que a operação de corte prosseguisse. Mas, dentro de 1 hora, o tempo muda para pior inesperadamente. Parece que vocês estão tendo problemas aí. Eu não consigo atravessar o boreste. O peso está preso na boia a bombordo. Você pode afrouxar isso também. A gente pode deixar tudo com folga. O tempo ruim vai forçar o cronograma de mergulho a ficar suspenso por 2 dias. E o Granuaile vai deixar o local em busca de águas mais calmas. Expedição Lusitânia, 4 dias restantes. O submarino alemão U-Boot, que afundou o Lusitânia, era chamado de U-20 e foi posto em serviço em 1913. A embarcação era impulsionada por motores a diesel e equipada com 4 tubos de torpedo, 2 na proa e 2 na popa. Em 30 de abril de 1915, à véspera da partida do Lusitânia, o U-20 deixou a base de Emden para uma patrulha de guerra que começou no norte, passando pela Escócia, até chegar no Canal de São Jorge. Sua missão era simples: estabelecer uma zona de guerra ao redor das Ilhas Britânicas, atacando navios que chegavam e saíam de Liverpool. O U-20 carregava pelo menos 7 torpedos, inclusive os mais recentes modelos G6. Cada um tinha cerca de 6 metros de comprimento, 53 centímetros de diâmetro e uma ogiva, contendo 160 quilos de explosivo similar ao TNT. Essas armas mortíferas atingiam uma velocidade de 70 km por hora. 2 propulsores instalados na parte traseira giravam em sentidos opostos,
mantendo o torpedo em uma trajetória reta e estável. O homem que tomava as decisões de ataque a bordo do U-20 era o capitão Walter Schweiger, que foi responsável por afundar 45 mil toneladas da armada aliada em 3 patrulhas anteriores. De acordo com todos os relatos, Schweiger era cuidadoso e preciso, popular entre oficiais e tripulantes. Expedição Lusitânia. De volta ao local do naufrágio. 5º dia, 7h30 da manhã. Depois de 2 dias sem atividades, o tempo finalmente melhorou. Com a maior parte de concreção removida do local de corte, todos os sistemas estão prontos. O objetivo é acessar a área de carga inferior para fotografar danos internos que possam corroborar uma das 4 teorias para a segunda explosão. Contrabando de munição, nitrocelulose ou pó de alumínio, uma explosão espontânea causada por pó de carvão ou o rompimento de uma caldeira. Mas primeiro a equipe precisa chegar no lado de dentro, uma empreitada delicada que requer uma coordenação precisa. Essa é a ferramenta de corte que será usada. Vamos descê-la com um cabo umbilical e o rapaz do Nutsuit vai instalar no local correto. Quando tirarmos a placa, vamos ter que apertar a abraçadeira, caso a placa se desprenda do ímã. Pode acontecer quando tirarmos a placa. Acho que hoje vai ser emocionante. Eu espero muito que a gente consiga chegar no lado do navio, onde planejamos fazer o primeiro e talvez o segundo corte. Essa peça laranja bombeia para a peça misturadora a água sob alta pressão, que depois sai pelo bico a cerca de 800 km por hora, e a gente pode fazer um corte completo de 360 graus. A missão parece simples. Cortar um buraco, descer a câmera Video Ray e olhar dentro do navio. No melhor dos casos, o processo vai revelar indícios da explosão que possam fornecer dados para os testes planejados no Laboratório de Explosivos da Califórnia. Quando a gente descer isso até o lado do navio, vamos acoplar os ímãs. Se a superfície estiver limpa, cada ímã vai segurar cerca de 300 quilos. Se tudo correr como deve, vai ser como cortar manteiga. O Nutsuit, pilotado por Jonathan Feder, será lançado primeiro, seguido pelo submarino Dual Deep Worker e depois pela máquina de corte. Cadê o Jonathan? Ele foi no banheiro pela última vez? É, exatamente. Ele está rezando a última Ave Maria. A gente tem que botar você na água antes de entrarmos na água. Tá certo. Já passamos 10 minutos do estofo da maré. Já? O importante é colocar o equipamento na posição. Quando estivermos presos ao deck para o primeiro corte, nossa taxa de sucesso vai subir bastante. Geralmente é assim. Tá aconchegado, John? Subindo um pouco mais, para a gente poder levantá-lo por cima de tudo. Tá bem, segura aí. Uau! Afaste ele alguns metros, depois coloque ele na água. Vamos ligar a energia enquanto ele ainda está conectado. Vamos começar a descer devagar, Jonathan. Verifique se tudo está bem vedado e ligue o equipamento. Diferente dos mergulhadores técnicos, o piloto com Nutsuit pode ficar debaixo d'água por horas. Mas como fica conectado ao navio, ele tem um pouco menos de mobilidade. Tudo bem, Jonathan. Eu vou ligar para o transdutor. Ah, os destroços estão ali. Uau! Ele tá no navio afundado? Ele tá no navio afundado. Eu tô aqui parado no local de corte. Prepare o submarino. O próximo a descer é o submarino para 2 pessoas, pilotado por Jeff Ritton. Greg vai no banco do carona. Pode contar que se você ficar preso, eu vou atrás de você. Bom, obrigado. Eu vou ficar esperando você. Não vou. Não quero te ver, não quero ficar preso. Estamos prontos para sair. Acabamos de lançar o submarino. Ele está indo em direção à linha de fundo. Ele vai encontrar o Nutsuit no fundo. Enquanto o submarino é lançado,
Greg tem plena consciência de que essa pode ser a sua última chance de ver o Lusitânia de perto. Aumente a energia, Jeff. Vamos dar umas voltas por algum tempo. Nenhum dos dois está ficando mais jovem. Eu ficaria muito surpreso se eu visitasse esse local mais uma vez. Esse navio está simplesmente se desfazendo cada vez mais rápido. Porque quando as coisas cedem, continuam cedendo mais e mais. E tudo desmorona. ROV, ponte de comando, esperando um relatório. Navio do Deep Worker, prossiga. Confirma que você está pronto para lançar a máquina de corte. Positivo, o Dual Deep Worker está pronto. Câmbio. Tá bom, câmbio. Então vamos descer a máquina a mais ou menos 70 metros e vamos ver se temos visibilidade. O Jeff está conseguindo ver a máquina de corte. O submarino está com visibilidade. Entendido. Eu calculo que faltam 2 metros e estaremos no local. Câmbio. Tá bom, câmbio. 2 metros, 2 metros. Tá bem. Ele tá no lugar certo. Que bom. Ele acabou de armar os ímãs e estará pronto. Você sabe acionar o ímã? Muito bom. Ele conseguiu instalar os ímãs. Os 4 ímãs são necessários para acoplar a ferramenta ao casco e levantar a cabeça de corte. Mas os resíduos de concreção dificultam o trabalho. Navio do Deep Worker, prossiga. O segundo ímã foi instalado. Muito bom, câmbio. Muito bom, câmbio. John? Oi. Se você conseguir pegar a frente. Acho que agora não vai dar, porque eu estou segurando a ferramenta para não esguichar nos destroços. Caramba. Ele está tendo um pouco de problemas com a corrente, que subiu bastante. Você consegue segurar alguma coisa com isso aí? Não. Não tem onde segurar, né? Não. Tudo bem, fique a postos, O John. suit está sem visibilidade nesse momento. Certo, câmbio. Ele não sabe se o segundo ímã se fixou. Pode ter soltado do deck. É um trabalho complicado. Tem a corrente, a visibilidade está uma porcaria. Então vamos fazer o melhor possível lá embaixo. Minutos depois, o submarino sofre uma falha parcial das baterias. Estamos tendo um probleminha de energia. Não é nada grave. Nada para se preocupar. A visibilidade não está grande coisa. Para tudo, John. Para tudo. A gente tem que trazê-los de volta. Eles não têm escolha a não ser trazer o submarino de volta. As baterias restantes podem falhar. É tudo o que você pode fazer, Doug. Segura firme, cara. Como a corrente está ficando mais forte, o new suit precisa ser trazido para a superfície. É claro que nada disso segue um roteiro. Vai mudando ao longo do caminho. Então a gente precisa ter a capacidade de reagir ao que está acontecendo, voltar e dizer: é isso que a gente tem que fazer depois. É assim que precisamos agir agora. O que a gente pensou antes não se aplica. Até agora tudo bem, mas estamos com um tempo limitado. Então o pessoal na superfície está propondo que a gente mande de volta o Nut Suit em 15 ou 30 minutos, para que a gente pegue o estofo da maré. Os mergulhadores técnicos vão dar apoio. O submersível não vai descer de novo, por causa da troca de baterias. Quando eu coloquei a ferramenta lá, o primeiro ímã que eu liguei puxou outro pedaço de concreção. Então agora ela não está apoiada nos 4 ímãs, de forma alguma. A máquina está solta e bamba. A gente vai ter que levantar e limpar um pouco melhor, e conseguir uma área mais plana, para tentar recolocar a ferramenta. Acho que a gente tem que se concentrar em ir direto ao assunto, o mais rápido possível, porque o nosso tempo já está se esgotando. Temos 2 horas de maré boa, começando às 5. E precisamos terminar de fazer o corte. Vou preparar sua carruagem.
A visibilidade deve ser de 3 metros, então você não tem muita perspectiva. Ele está trabalhando contra a corrente e contra as ferramentas que está usando. Não é fácil. Você quer limpar aí primeiro? Tudo bem, só me deixa chegar aqui embaixo. Só enquanto a gente está no mesmo nível. Entendido. O que está acontecendo lá? Ele está tendo problemas com a corrente que subiu agora. E ele não consegue dar a volta e ficar baixo o suficiente. Ele está basicamente lutando contra isso agora. Acho que a corrente nos pegou. Acho que estamos lutando contra a corrente na corda. Não vai dar. Acho que a gente não pode continuar. Tem alguma flange que você possa agarrar com as pernas para conseguir se segurar? Não. Bom, a gente tem que trazê-lo de volta. Tudo bem, eu preciso de um braço para subir pela linha. Vamos balançá-lo um pouco e depois trazê-lo para cima. Boa decisão, Doug. A segunda tentativa de fixar a máquina de corte também fracassou. A corrente é forte demais para que o no-suit possa ser usado para instalar os ímãs. Não tem nada que eu possa fazer lá embaixo. Eu não posso mover a ferramenta, ela pesa mais que eu. Mesmo lá embaixo, ela ainda pesa mais de 50 quilos e eu peso 2,5 kg. Quanto mais eu ficava lá embaixo, a corrente ia ficando mais forte. No final, foi meio arriscado voltar para a linha. Expedição Lusitânia, 3 dias restantes. Expedição Lusitânia, 6º dia. Na manhã do 6º dia, o tempo havia melhorado. Mas a previsão para a tarde era de fortes correntes e ondas grandes. O tempo se esgotou para a equipe de corte, que precisa deixar a Irlanda amanhã. De acordo com o capitão, os ventos fortes estão chegando. Então acho que é isso aí. Se a gente não conseguir fazer o corte, a tendência vai ser tentar forçar as coisas. Acho que a gente tem que desacelerar, porque se o navio começar a ser remexido enquanto a gente estiver lá dentro, vai ser muito difícil voltar para cima. Alguma pergunta? Vamos em frente. Bum, bum. Doug Bishop irá pilotar o no-suit no mergulho de hoje. Muito bom, entendido. O sinal está bom. Prossiga para o fundo. Entendido, navio. A profundidade é 40 metros. Câmbio. A ferramenta já está na água. Eles vão começar a prender o vídeo ray a ela agora. Câmbio. Essa é a área que ele está limpando. Tá indo bem, não tá? O ROV está a 55 metros. Entendido. Estamos a uns 3, 4 metros. Estamos bem perto. Câmbio. Deepworker, nós vamos balançar a cabeça de corte. Entendido. Aguardando o movimento. Avisa quando os ímãs estiverem instalados para que ela se fixe quando chegar no deck. Entendido. Lá vamos nós. Muito bom. Ela parou bem onde está limpo, onde foi raspado. Maravilha. A máquina está posicionada. Então estamos prontos para soltar você. Você está pronto para ir? Positivo, eu estou pronto para ir. Certifique-se que você está cortando a linha o mais perto possível do controlador e que meu cabo esteja enrolado na bobina. Eu estou pronto quando você estiver. Lá vai ele. Antes que a operação fosse iniciada, o tempo começa a mudar. Ray, você pode descobrir para mim quanto tempo os mergulhadores vão ficar dentro da água? Estou preocupado agora que o vento está começando a ficar mais forte como previsto. E a boia da frente à esquerda está começando a tensionar. Então eu preciso saber quanto tempo ele vai ficar lá embaixo, porque eu vou ter que tomar uma decisão muito em breve. Tudo bem. Quanto tempo você acha que a gente tem? Eu gostaria que eles subissem em meia hora, 45 minutos. Tá certo. Vou ver o que posso fazer.
Jonathan, você pode me dar um tempo estimado de chegada? O capitão disse que o vento está começando a ficar mais forte. Estou ciente disso. Eu também estou sentindo o vento aumentar. A gente está preparando a ferramenta, então eu espero que a gente comece em 5 minutos. Vamos ter sucesso ou fracassar dentro de 20 minutos. 20 minutos. Tudo bem. Tá certo, estamos prontos para acender o fogo. Você está pronto para esquentar, Doug? Tô, positivo. Você pode acionar a bomba. Vai até 500. Tudo pronto. Tá certo, todos estão prontos. Eles estão ligando a máquina aqui, certo? Eu não tenho ideia do que vai acontecer. O jato é muito violento quando é ligado? Vai agitar o fundo do mar um pouco. Tem alguma coisa preta. Eu só queria saber se vocês já estão vendo o corte. Estamos cortando sim. Alguns centímetros já estão cortados. A máquina está se movendo bem e devagar na nossa direção. Ela está fazendo bem o seu trabalho. Comparado com o que estamos acostumados a cortar, essa placa é bem fina. Então não precisamos de fluxo forte nem de muita pressão. A máquina remexeu tanta coisa que eu acho que agora ela está cortando a concreção e criando uma nuvem de detritos lá embaixo. Está difícil enxergar. Acho que eu posso tentar segurar bem aqui. Não está muito ruim. Então, Dermot, quanto tempo a gente tem? Eu realmente gostaria que os mergulhadores começassem a encerrar agora. O vento aumentou. Agora eu estou usando o propulsor para aliviar a pressão daquela corda. Só falta 25 centímetros para a ferramenta de corte terminar. É? É. Mas se eu mandar parar, mesmo que só falte 2 milímetros, nós vamos ter que parar, tá? Você viu como o tempo está virando? Eu tô ficando nervoso. Mas estamos preparados, então, com uma tentativa, vai funcionar ou não. E essa é a nossa única chance. Depois, vamos ter que tirar todo mundo daqui rápido. É uma questão de tempo agora. Isso aqui. Isso aqui, capitão. Conseguimos. Foi um bom trabalho. O corte está finalizado. Vamos desligar a máquina e dar o fora daqui o mais rápido possível. Olha o tempo. Tá ficando totalmente louco lá fora. Pode descer. Então, Raymond, agora a gente só vai suspender a ferramenta. Entendido. Preciso que você me avise antes. Antes que a gente puxe. É. Pode suspender. Tudo bem, é isso aí. Ah, que droga. Essa é a resposta. A placa se soltou. Ela não vai subir junto com a máquina. Que vontade de xingar. A placa não mexeu nem um pouco. Eu também não vi nenhum movimento. Precisava de uma chave de roda. Não, ela ficou lá. Eu tenho certeza de que a profundidade do corte estava certa. Ela bateu em 2 rebites. E pode não ter atravessado. Acho que deve ter sido isso que aconteceu. Tá certo, vamos trazer isso pra cima. Que droga.
Na segunda-feira não houve nada especial, só os jogos que são normais a bordo. E na terça, na quarta, foi a mesma coisa. Mas na quinta, eu percebi que as pessoas estavam diferentes. Eu não me senti muito confortável na quinta noite, mas eu não sabia nada sobre um alerta. Na noite de quinta-feira, dia 6 de maio, o capitão do Lusitania, William Turner, recebeu avisos gerais sobre atividades de um U-boat perto da costa da Irlanda. A atmosfera a bordo do navio ficou tensa. Alguns passageiros até passaram a noite nas áreas comuns ou no convés por estarem muito nervosos para ficar em suas cabines. Eu notei que as pessoas estavam passando aquela última noite nos salões. Acho que muitos não queriam ficar presos em suas cabines. Eu não me sentia assim de forma alguma. Eu achava que se eu fosse me afogar, não fazia muita diferença se eu estivesse na minha cabine ou no salão. Na manhã da segunda-feira, o Lusitania se aproximou da zona de guerra e do U-20 que o aguardava. Expedição Lusitania, 7º dia. Restam 2 dias. O tempo ainda é um problema e as opções de investigação estão se esgotando. O Vigil Ray precisa encontrar uma fenda no casco que esteja perto do local de corte para acessar a área de carga. Se a fenda escolhida estiver errada, ou se houver um erro no caminho, está tudo acabado. Como você está se sentindo de botar isso na água hoje? Muito bem. Eu só tenho que me preocupar com a corrente e em conseguir alcançar o alvo. Ele tem menos de 50% de chance de ficar preso. Na pior das hipóteses, o Lusitania vai ter feito mais uma vítima. O Vigil Ray é levado para o fundo. Com sorte, o tempo e a deterioração podem ter feito que as ferramentas sofisticadas não foram capazes de fazer. Deck, ponte de comando. Não conseguimos ver ele. Estou esperando um pouco mais de dificuldade. Hoje não está tão bom lá embaixo. Tem mais turbulência, não tem? Tem. Nosso local de corte está ali. É mesmo. Não. Através da escuridão, o Vigil Ray revela um buraco grande nos destroços, entre 4 e 5 metros acima do local de corte. Brian, você vai subir ou vai descer? Vou subir. Tá certo. Agora você está no lado de dentro. A investigação finalmente tem resultados. Um grande resultado. Para a surpresa de todos, o Vigil Ray não só foi capaz de entrar nos restos do navio, como conseguiu se mover por 2 níveis do convés que desmoronou, até chegar ao interior da área de carga. Tem cartuchos de munição aqui na frente, tá vendo? Sim. São cartuchos de fuzil .303. É, isso aí. Qual era o total do carregamento? 4 milhões de cartuchos. 4 milhões? Tem mais cápsulas de munição. Isso. Ali tem umas caixas de madeira. Parece que as caixas se deterioraram ficando empilhadas lá. Você está na área de carga. Olha só, elas estão lá. É tudo cápsula. Elas estavam empilhadas? Elas estavam armazenadas em caixas? Estavam armazenadas em caixas, mas não tinha um lugar específico para elas. Eles carregavam as coisas mais pesadas. E aí? Se tivesse uma lacuna entre um caixote grande e a amurada, eles enfiavam uma caixa de munição para estabilizar a cabine. Eles a usavam como apoio. Isso mesmo. Estão literalmente cobrindo o chão. Nossa, tem uma montanha de cápsulas aí, né? É mesmo. Parece que é o corte que fizemos ontem.
Com seu incrível talento como piloto, o Brian colocou o ROV na fenda acima e agora ele obteve resultados significativos, o que é ótimo para todo mundo. Entramos bastante, Greg. Se eu tivesse que chutar, diria que estamos 6 metros dentro dessa fenda. Isso são lingotes de cobre, bem na sua frente, viu? Bem ali. Não, à direita. À direita, Greg. Viu ali? Bem ali. Parece uma barra de Toblerone. Isso é um lingote de cobre. Isso também estava no manifesto? Estava. Estava sim, com certeza. Isso são pilhas de lingotes de cobre. Pilhas e pilhas. Olha só. Meu Deus. Minha nossa. Foi por isso que eu comprei o Lusitânia em 1968. Agora estamos lidando com o aspecto histórico. Então precisamos não só identificar o que está lá, mas também entender como esse navio afundou em 18 minutos. É muito difícil diferenciar a destruição causada por uma explosão daquela causada por 95 anos de deterioração. Sempre que essas vigas estão no ângulo reto em relação ao resto, isso significa que foi por causa de uma reação explosiva e não por um desgaste. Aqui tem vigas se cruzando em várias direções. Essa aqui. Como isso poderia ter ficado tão caótico sem uma explosão interna enorme? Estamos vendo algumas coisas muito interessantes lá dentro. Estamos vendo algumas placas do casco e algumas vigas, que estão em posições que não podem ser explicadas pela forma como o navio assentou naturalmente. Estamos começando a achar que estamos vendo danos causados por uma explosão. Podemos até dizer que foi uma segunda explosão. Isso com certeza é um passo à frente. Já juntamos muitas informações úteis nessa tarde com essas imagens. Essa é a primeira vez que nós entramos, porque sempre ficamos relutantes em entrar com mergulhadores. Chegamos onde queríamos chegar, mas teve que ser do jeito mais difícil. Expedição Lusitânia, um dia restante. Expedição Lusitânia, 8º dia. O último dia amanheceu bonito, mas a corrente ainda está forte. Mais uma vez, mergulhar só é seguro para o Vigil Ray. O objetivo é resgatar um dos cartuchos encontrados ontem. Ontem nós achamos algumas coisas muito interessantes. Nos deparamos com caixas de madeira empilhadas e organizadas que obviamente estavam deterioradas. Mas tinha pilhas de munição em cima delas, cartuchos de fuzil .303, pelo que me disseram. Ah, estão empilhadas em camadas. Empilhadas em camadas. Vamos lá. Ah, olha. Então são milhares. Tem vários soltos ali. Acho que a gente tem que trazer um para cima. Acho que a gente devia ficar um pouco mais ali. E se um dos cartuchos estiver saindo e estiver em boas condições de ser apanhado, a gente Você pega. me diz, tem um aqui. Tá certo, vamos em frente. O truque é pegar sem desfazer a pilha inteira. É isso aí, esse é bom. Tudo bem, vou em frente. Aperta bem, Isso, aperta. vai em frente. Tá certo. Muito bom, Brian. Segurou bem. Parece que a gente pegou um cartucho calibre 30. Está coberto por uma crosta. Tá bem, parece que tá indo bem. É. Nós entramos numa área onde nunca tínhamos estado antes. A primeira coisa que vimos foi uma quantidade enorme de munição, que obviamente ainda estava no local. A última pessoa que encostou nelas foi o sujeito que as colocou lá. Eu acho isso incrível. O que você acha, Ian? Embora a equipe tenha obtido provas concretas da munição e penetrado mais fundo nos destroços do que nunca, não há indícios conclusivos do que causou a segunda explosão. Agora, os cientistas do laboratório Lawrence Livermore vão fazer um outro tipo de investigação sobre o Lusitânia.
Mas isso só vai acontecer daqui a algumas semanas. Você pode falar para ele nos avisar quando estiver pronto? A expedição de campo ainda tem mais uma missão. O Video Array foi lançado uma última vez. O alvo agora é o detrito em volta dos destroços do navio. Uma área repleta de lembranças muito tristes dos últimos minutos do Lusitânia. Na manhã de 7 de maio, o último dia do Lusitânia, o capitão William Turner se deparou com um espesso nevoeiro que obscurecia sua rota. Se não tivesse clareado em algumas horas, a história poderia ter tido outro rumo. Mas o nevoeiro se dissipou e deixou o Lusitânia exposto. Foi então que Turner tomou uma decisão crucial. O regulamento da Marinha Real Britânica em tempo de guerra exigia que todos os navios, militares ou não, seguissem uma trajetória em zigue-zague na zona de guerra. Mas para calcular precisamente sua posição, Turner seguiu em linha reta paralela à costa. E isso o colocou diretamente na frente do U-20. A 700 metros de distância, o capitão Walter Schweiger ordenou que sua tripulação preparasse um torpedo para ser lançado. E então, ele deu a ordem. Ponte de comando, prossiga. O sinal está bom. A linha de sinalização está no fundo. Onde vocês estão tentando colocar esse ROV? Estamos na área de detritos. Entendido. Eu estou mostrando aproximadamente 2 metros da ponte selecionada. Entendido. A 2 metros da ponte. Estamos indo em direção à quilha. Não, você só está na frente da área da ponte. Aqui é o convés de teca. Podemos ver a madeira. Um pedaço do corrimão. É um dos corrimões presos na parede. O servomotor está bem na frente. É um dos telégrafos da ponte de comando, que estaria diretamente abaixo dessa área. Essa é a base dele. É a base. Dá pra ver o suporte dele. É aí que o capitão estaria. Tem uma portinhola ali. É. E ainda tá com vidro, hein? É. Isso é uma pia com um ralo ainda pendurado. Isso é um dos grandes tanques de água. E ali tinha uma tampa que abria. E isso é algum tipo de passagem de ar. Isso é uma banheira e isso é o chuveiro. É mesmo. Olha só. Dá para ver o chuveiro na parte de cima.
É incrível como essa armação ficou inteira, sem se retorcer. Ainda está em cima da superestrutura. Essa coisa grande e curvada é um dos turcos dos botes salva-vidas. É triste que muitos desses botes nunca saíram dos turcos. Ninguém foi mais fundo nesse navio naufragado do que nós. E o que vimos entre os detritos são objetos que revelam um aspecto humano. Estamos olhando para coisas que o Capitão Tanner tocou na manhã que o navio foi atingido pelo torpedo. É simplesmente impossível de descrever. Para ser bem sincero, estou triste. Eu não quero voltar. Parece que o trabalho está incompleto. Ainda tem muito a fazer. A gente não conseguiu fazer o que pretendia, mas descobrimos muitas coisas. Realizamos muitas coisas. Mas talvez não seja o suficiente. O navio é muito bonito lá embaixo, deitado em agonia. E nós queremos mantê-lo vivo como parte da nossa história. Ele ainda vai estar muito depois que eu me for, isso mesmo. Ele não se deteriora tão rápido quanto eu. Para Greg Bemis, isso está longe de ser o fim. Sua busca vai levá-lo para 8.000 quilômetros do local do naufrágio, para um dos mais importantes laboratórios de explosivos dos Estados Unidos. Próxima parada, Laboratório Nacional de Lawrence Livermore. (7 de maio de 1915, às 2h10 da tarde, no Lusitânia, o serviço de almoço estava sendo encerrado. A 700 metros de distância, a bordo do U-20, um torpedo saiu do lançador e levou 35 segundos para atingir o alvo. Uma sentença de morte para 1.198 homens, mulheres e crianças. Agora que a expedição de campo terminou, a investigação do Lusitânia deslocou-se para o Laboratório Nacional de Lawrence Livermore, no norte da Califórnia. A instalação de pesquisas, financiada pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, foi criada em 1952 para fomentar a inovação e a competição no desenvolvimento de armas nucleares. A ciência dos explosivos é a especialidade deles. 3 meses depois de deixar a Irlanda, acompanhado do historiador Martin Morgan e do arquiteto naval e engenheiro marinho Ken Smith, Greg Bemis se encontrou com uma equipe de cientistas do Laboratório Livermore para discutir o protocolo de testes. O grupo também repassou as teorias sobre a segunda explosão e os dados recolhidos durante a expedição. Uma das coisas que descobrimos nesse verão é que o interior do navio está consideravelmente destruído. Nós trabalhamos aproximadamente nessa área. É claro que entramos pelo outro lado. Vasculhamos bastante, 2, 3, 4 níveis diferentes com o ROV. Nós temos que pensar sobre qual tipo de explosão poderia ter causado tanto estrago no interior do navio. Teria sido uma nuvem de pó de carvão levantada pelo torpedo? O rompimento de uma caldeira ou tubulação de vapor? Ou foi um carregamento ilegal de material bélico, como pó de alumínio, um dos principais componentes das minas? Ou nitrocelulose, um propelente usado em armas de fogo?
A pergunta que o laboratório vai tentar responder é simples. Alguma dessas 4 possibilidades poderia ter produzido uma explosão capaz de afundar o Lusitânia? Uma explosão que também corresponda à descrição das testemunhas? Os cientistas haviam preparado uma série de ensaios práticos e simulação de computadores. É quase certo que essa será a primeira vez que todas as 4 teorias serão testadas, seguindo métodos científicos aceitos. Essa é a câmara de 10 quilos, que pode detonar o equivalente a até 10 quilos de TNT. Essas são câmeras de alta velocidade. Temos sistemas de raio-x e de ventilação. Primeiro teste, pó de alumínio. Clay, se você puder colocar isso aqui dentro, manusear o pó de alumínio é a coisa mais perigosa que vamos fazer. O primeiro teste será feito com pó de alumínio, um ingrediente usado pelo exército britânico na fabricação de minas, que poderia estar a bordo do Lusitânia, segundo algumas pessoas. Seria muito legal se a gente conseguisse sair daqui sabendo o que aconteceu. Mas há muitas suposições que são incorporadas nos ensaios que vamos fazer. Então acho que o máximo que vamos conseguir é saber qual é a causa mais provável, mas não acho que vamos ter uma certeza. Vamos lá. 3, 2, 1. Essa é uma explosão de alumínio. Uau! Velocidade do filme, 2.000 frames por segundo. Olha como estourou. É. Bum! Explodiu tudo. Ainda está assentando. Olha como é. Parece fogos de artifício. A equipe do Livermore rapidamente descartou o pó de alumínio como a causa da explosão. A razão? Relatos de testemunhas. Uma das coisas que ficaram claras é que o alumínio brilha muito quando está queimando. É extremamente brilhoso. E não há nenhum depoimento que mencione uma luz forte de explosão nas informações que recolhemos. Se o navio tivesse sido danificado e houvesse alumínio a bordo, a luminosidade teria sido vista, mesmo na luz do dia. E isso não foi observado. Ainda restam 3 possibilidades. A próxima a ser testada é o pó de carvão. As divisórias longitudinais do Lusitânia, que formavam espaços usados como carvoeiras, podem ter tornado o navio especialmente vulnerável a ataques de torpedos. Mas essas câmaras poderiam ter fornecido combustível para a segunda explosão depois do impacto do torpedo? Só há uma maneira de descobrir. Segundo teste, pó de carvão. Tá certo, lá vai. 3, 2, 1. Impressionante. Isso é pó de carvão? Isso é pó de carvão. Foi muito mais forte do que eu imaginava. Vamos ver o que captamos com as câmeras de alta velocidade. Velocidade do filme, 2.000 frames por segundo. É isso aí. Então, essa explosão foi muito mais intensa do que eu esperava. É muito intensa mesmo. Mas comparado com outros materiais, ainda é relativamente fraca. A gente tem que pensar nas coisas em relação umas com as outras. Porque qualquer uma dessas explosões é muito dramática, muito violenta, muito rápida e instantânea na escala humana. Mas é potência e energia numa escala de tempo que não podemos aprender. Então, essa explosão seria letal para indivíduos, mas não causaria danos estruturais significativos ao navio.
Embora a explosão do pó de carvão apresente uma visão dramática que corresponde melhor aos relatos de testemunhas, sua potência não teria sido suficiente para afundar o Lusitânia. Quando olhamos de perto, a força de reação, as explosões de pó de carvão não têm tanta potência. Há uma quantidade enorme de energia, faz muito barulho. Mas acho que demonstramos que é muito pouco provável que isso tenha destruído o casco do Lusitânia. Duas possibilidades ainda precisam ser testadas. O capitão Turner estava na ponte de comando quando ouviu o impacto e ele descreveu o som como o de uma porta batendo. A segunda explosão aconteceu entre 15 e 30 segundos depois e foi observada nos decks do Lusitânia e registrada no diário de bordo do comandante do U-20, Walter Schweiger. O torpedo atingiu o Boreste e foi seguido de uma forte detonação extraordinária, que criou uma enorme nuvem de fumaça, caldeira, carvão ou pólvora. Daí o navio começou a chacoalhar e depois a tremer. Depois veio outra guinada e tudo foi arremessado para todos os lados. O navio começou a inclinar muito para o lado do Boreste. Em 18 minutos, o Lusitânia estava debaixo d'água. Eu estava apavorada. E só vi um monte de crianças no bote. Mas deve ter tido adultos também. Mas eles passaram por cima. Simplesmente passaram por cima. E as crianças foram jogadas para fora. Eu suponho que elas foram afogadas. Laboratório Nacional de Lawrence Livermore. O pó de alumínio e o pó de carvão já foram descartados como causas da segunda explosão. O próximo teste será com nitrocelulose, o componente das munições supostamente escondidas nos compartimentos do Lusitânia. Apesar das imagens da expedição de mergulho terem sido inconclusivas, Greg acredita que essa é a teoria mais provável. Terceiro teste: nitrocelulose. Nós enrolamos a nitrocelulose num tubo de plástico transparente. Tem uma densidade equivalente à das caixas onde a substância estaria armazenada, a bordo do navio. Vamos colocar a nitrocelulose dentro do nosso cubo de plástico de 1,20 m e acender. Daí, vamos ver o que acontece. Três, dois, um. Velocidade do filme, 2.000 frames por segundo. É isso aí. A mesa tá voando? Tá. Essa explosão foi mais violenta. Eu acho que a nitrocelulose é a causa mais provável. Esse era o personagem suspeito desde que chegamos aqui. E eu ainda não vi nada que mudasse isso. Embora a potência da explosão seja suficiente para ter quebrado o equivalente a um vidro à prova de bala, vou guardar isso como souvenir. Os cientistas não acreditam que essa tenha sido a causa da segunda explosão. O problema é o tempo. Houve um intervalo de 15 a 30 segundos entre o impacto do torpedo e a segunda explosão. Mas o teste mostrou que uma explosão de nitrocelulose teria sido quase instantânea à detonação do torpedo. A energia está lá, a potência também. Podemos realmente fazer isso detonar? É muita especulação. Parece bastante improvável. Então, esse é o problema da nitrocelulose. Apesar de discordar da conclusão,
Greg Beams aproveitou alguma coisa do teste. Depois de passar tantos anos defendendo a teoria de que a nitrocelulose fez o Lusitânia afundar, é bom ver de perto uma explosão dessa substância e ter uma sensação palpável de como deve ter sido. Os ensaios práticos prepararam o terreno para uma investigação da quarta e última possibilidade: o rompimento de uma caldeira. Como não havia nenhum material propriamente explosivo, a equipe do Livermore determinou que o resultado mais preciso seria obtido com modelagem computacional. O primeiro passo é criar o próprio ataque do Torpe, usando um software de simulação multifísica. Ao simular o acontecimento, a equipe digitalizou quase 3 milhões de pontos espaciais de informações sobre o Lusitânia. Um dos poderosos supercomputadores do Livermore processou os números. Diferente das animações hiperrealistas de Hollywood, essa simulação é baseada nas leis da física e da termodinâmica. Quando começamos esse projeto, não tínhamos certeza do que íamos determinar. E, honestamente, eu não esperava responder nenhuma pergunta, mas visualizar essa sequência me fez mudar de ideia. Quarto teste: simulação de um rompimento de caldeira. O computador do Livermore calculou que a explosão do torpedo poderia ter criado uma fenda no casco de até 6 ou até 9 metros, mas que não poderia ser menor de 2 metros. Mesmo só com esse buraco menor, de 2 metros, entraria de 450 a 725 toneladas de água por minuto. Nesse detalhe da simulação, o cilindro laranja representa o volume de 23 toneladas cúbicas de água superaquecida, contida nas duas caldeiras mais à frente, na primeira sala das caldeiras. A massa de água do mar gelado teria rompido uma caldeira com praticamente a mesma energia que o impacto do torpedo, dentro do intervalo relatado. A segunda explosão na sala das caldeiras, com certeza, teria gerado um estouro muito alto, já que estava conectado às chaminés. A explosão teria se propagado pelo deck. Haveria muita poeira, o pó de carvão em todos os lugares, seria muito visível. Uma explosão nas caldeiras se encaixa nos depoimentos das testemunhas, mas não teria força para causar danos graves ao navio. Em outras palavras, ela pareceria maior do que realmente era. O total da energia liberada da caldeira seria cerca de 350 quilos de TNT. Se a gente ajustar isso a mais ou menos 1/10 dessa força, o estouro poderia ser ouvido pelos túneis. Muita poeira seria levantada, o navio seria sacudido, mas não haveria muitos danos. Então, se você fosse o capitão do U-Boot e estivesse olhando de longe, a explosão iria parecer muito grande. Se você fosse azarado o suficiente para estar no deck do Lusitânia, você teria ouvido um estrondo muito alto. Mas ela teria feito estragos significativos ao casco do navio? Os cálculos indicam que provavelmente não. Entre as 4 possibilidades, a equipe do Livermore acredita que apenas o rompimento de uma caldeira poderia corresponder tanto aos relatos das testemunhas quanto ao intervalo entre o impacto do torpedo e a segunda explosão. Então, o que pode ter afundado o navio em apenas 18 minutos? O Lusitânia estava navegando a 18 nós. E o capitão Turner o mantinha em trajetória reta. A resposta pode ter estado evidente o tempo todo. Uma ogiva carregada com 160 quilos de TNT, habilmente lançado da posição certa, no momento certo, e mirando exatamente o ponto certo. Com o disparo perfeito, o torpedo estava indo a 38 nós na direção do Lusitânia. E o atingiu, como mostrado aqui, a 3 metros da superfície. Agora estamos em microsegundos. Estamos começando a nos aproximar de 1 milissegundo. É possível ver os gases perfurando o casco do navio e penetrando no interior da carvoeira.